Tudo o que se passa na mente do hipnotizador, isto é, as associações semiconscientes, a imaginação e a antecipação do que, segundo ele, deve acontecer, pode ser transferido à pessoa hipnotizada por ele. É impossível estabelecer como essa transferência se dá, mas é muito fácil provar o fato dessa transferência, se o que é sabido por um é comparado com o que é sabido pelo outro. Os fenômenos da chamada mediunidade estão compreendidos nessa categoria. Há um livro muito curioso de um autor francês, de Rochas, que descreve experiências com pessoas que ele hipnotizou e fez com que se lembrassem de suas encarnações anteriores na Terra. Lendo este livro, fiquei muitas vezes surpreso de que o autor não pudesse ver que era ele mesmo o criador de todas aquelas encarnações, antecipando o que a pessoa hipnotizada ia dizer e sugerindo-lhe desse modo o que quiser. Esse livro fornece material muito interessante para a compreensão do processo de formação dos sonhos. Ele poderia ter oferecido material ainda mais importante para o estudo dos métodos e formas da sugestão inconsciente e da transferência de pensamento inconsciente. Mas, infelizmente, o autor, na sua busca de lembranças fantásticas de encarnações, não viu o que era realmente valioso em suas experiências e não notou alguns pequenos detalhes e particularidades que teriam oferecido a possibilidade de reconstruir o processo de sugestão e de transferência de pensamentos. O hipnotismo é aplicado na medicina como um meio de ação sobre a natureza emocional do homem e para combater, pela sugestão, estados de melancolia e depressão, temores mórbidos e tendências e hábitos doentios. E, nesses casos em que as manifestações patológicas não dependem de causas físicas profundamente arraigadas, o uso do hipnotismo dá resultados favoráveis. Entretanto, em relação a esses resultados, as opiniões dos especialistas divergem e muitos asseguram que o uso do hipnotismo dá apenas resultados úteis de pouca duração, com uma reação muito forte na direção do crescimento das tendências indesejáveis ou, na presença de resultados aparentemente favoráveis, proporciona, ao mesmo tempo, resultados negativos, enfraquece a vontade e a capacidade de resistência às influências indesejáveis e torna o homem ainda menos estável do que era. Em geral, o hipnotismo, nos casos em que a natureza psíquica do paciente é o objeto da ação, encontra-se no nível de uma operação séria e, infelizmente, é muitas vezes aplicado sem base suficiente e sem suficiente compreensão das consequências de seu uso. Existe outra esfera na qual o hipnotismo poderia ser aplicado na medicina sem qualquer prejuízo, ou seja, a esfera da ação direta, isto é, não através da meditação da natureza psíquica do paciente sobre os centros nervosos, tecidos, órgãos e processos inferiores. Mas, infelizmente, essa esfera tem sido muito pouco estudada até o momento. Desse modo, os limites da influência possível sobre um homem, com o propósito de levá-lo a um estado hipnótico, bem como os limites da ação possível sobre um homem no estado hipnótico, são muito bem conhecidos e não contêm nada de enigmático. O fortalecimento da influência só é possível no sentido do fortalecimento da influência sobre a natureza física do homem, independente do seu mecanismo psíquico. Mas é precisamente nessa direção que menos se dirigiu a atenção. Pelo contrário, as concepções correntes sobre hipnotismo admitem possibilidades muito maiores de ação sobre a natureza psíquica do homem do que as que existem realmente. Há, por exemplo, muitas histórias sobre hipnose de massa, mas todas elas, a despeito de sua ampla circulação, são a mais pura invencionice e muito frequentemente simples repetições de histórias similares que existiram anteriormente.
Em 1913 e 1914, tentei encontrar na Índia e no Ceilão exemplos da hipnose de massa que acompanham, segundo as descrições dos viajantes, as representações dos prestidigitadores hindus ou faquires e algumas cerimônias religiosas, mas não consegui encontrar um só caso. A maior parte das representações, como por exemplo o crescimento de uma planta a partir de uma semente, o truque da manga, eram apenas truques. E o truque da corda, frequentemente descrito em que uma corda é jogada para o céu e um garoto sobe por ela e etc. Evidentemente nunca existiu, mas não só não consegui vê-lo, como nunca encontrei um só homem europeu que o tenha visto com seus próprios olhos. Todos sabiam dele, apenas por ouvir falar. Alguns hindus cultos me disseram ter visto o truque da corda, mas não posso aceitar essas afirmações como dignas de crédito, porque, além de uma fértil imaginação, notei neles uma estranha relutância em desapontar as pessoas que procuravam milagres na Índia. Ouvi mais tarde que, durante as viagens do príncipe de Gales à Índia, em 1921 e 22, o truque da corda foi procurado especialmente para ele, mas não foi encontrado. Do mesmo modo, o truque da corda foi procurado para a exposição de Wembley de 1924, mas nunca foi encontrado. Um homem que conheci muito bem na Índia contou-me uma vez que a única coisa parecida com o truque da corda que conseguiu ver foi uma prestidigitação de um feiticeiro hindu com um aro fino de madeira, na extremidade de uma longa vara de bambu. O prestidigitador fazia o aro correr para cima e para baixo ao longo da vara. Provavelmente foi isso que deu origem à lenda. No segundo e terceiro números de Revisão Metafísica, março, abril e maio e junho de 1928, há um artigo de M.C. de Vesme, a lenda da alucinação coletiva sobre o truque da corda pendurada no céu. O autor apresenta um esboço muito interessante da história do truque da corda, citando descrições desse truque por testemunhas oculares, relatos de pessoas que apenas ouviram falar dele, e a história das tentativas para encontrar e estabelecer a existência real desse truque. Infelizmente, porém, ao negar o milagroso, ele próprio faz diversas afirmações ingênuas. Reconhece, por exemplo, a possibilidade de um dispositivo mecânico escondido dentro da corda, que o torna capaz de levantar-se de tal modo que um menino possa subir por ela. Noutro lugar, fala de uma fotografia do truque da corda, no qual se pode distinguir um bambu dentro da corda. Realmente, se fosse possível algo como um aparelho mecânico dentro da corda, seria ainda mais milagroso do que o truque da corda como geralmente é descrito. Duvido até que a própria técnica europeia pudesse inventar um mecanismo para ser colocado dentro de uma corda fina, e presumivelmente muito longa, capaz de fazer com que ela se erguesse e permitisse que um menino subisse por ela. Mas como um prestidigitador hindu seminu poderia ter uma corda dessas é inteiramente incompreensível. O bambu dentro da corda é mais interessante ainda. A pergunta que surge aqui é de como a corda poderia ser enrolada se tivesse um bambu dentro dela. O autor desse interessante esboço de estudo dos milagres hindus se colocou completamente sob esse aspecto numa posição muito estranha. Mas as histórias dos milagres de faquires constituem uma parte necessária da descrição de impressões da Índia e do Ceilão. Não faz muito tempo, aconteceu-me encontrar um livro francês, cujo autor conta suas aventuras e experiências no Ceilão em anos recentes. Para lhe fazer justiça, ele caricaturiza tudo o que descreve e não tem pretensões a ser sério. Mas descreve outro truque da corda, em kanji, dessa vez com algumas variações. Desse modo, o autor, que estava escondido numa varanda, não foi hipnotizado pelo faquir e, portanto, não viu o que os seus amigos viram.
Além disso, um deles filmou toda a representação com uma câmera cinematográfica. Mas quando revelamos o filme, na mesma noite, escreve o autor, não havia nada nele. O que é mais divertido é que o autor não compreende em que consiste a parte mais milagrosa de sua última afirmação. Mas essa persistência na descrição do truque da corda e do hipnotismo de massa, isto é, precisamente do que não existe, é muito característica. Ao falar do hipnotismo, é necessário mencionar a auto-hipnose. As possibilidades de auto-hipnose também são exageradas. Na verdade, a auto-hipnose sem a ajuda de meios artificiais só é possível num grau muito fraco. Ao criar em si mesmo um certo estado passivo, um homem pode enfraquecer a resistência que se origina, por exemplo, da lógica ou senso comum, e entregar-se totalmente a algum desejo. Essa é a forma possível da auto-hipnose, mas esta nunca atinge a forma de sono ou catalepsia. Se um homem procura vencer uma grande resistência em si mesmo, usa narcóticos. O álcool é um dos meios principais de auto-hipnose. O papel do álcool como um recurso de auto-hipnose está ainda completamente sem estudo. A sugestão deve ser estudada separadamente do hipnotismo. Confunde-se constantemente hipnotismo e sugestão. No entanto, o lugar que eles ocupam na vida é totalmente indeterminado. Na realidade, a sugestão é o fato fundamental. O hipnotismo poderia não existir em nossa vida, que nada seria alterado, mas a sugestão é um dos fatores principais tanto na vida individual quanto na social. Se não houvesse sugestão, as vidas humanas teriam uma forma completamente diferente. Milhares de fenômenos da vida que nos rodeia seriam completamente impossíveis. A sugestão pode ser consciente ou inconsciente, intencional e involuntária. A esfera da sugestão consciente e intencional é extremamente pequena em comparação com a da sugestão inconsciente e involuntária. A sugestionabilidade do homem, isto é, sua capacidade de se submeter às sugestões que o rodeiam, pode ser diferente. Um homem pode ser inteiramente dependente das sugestões. Não ter nada dentro de si que não seja resultado de sugestões e submeter-se a todas as sugestões suficientemente fortes, por mais contraditórias que sejam. Ou pode oferecer alguma resistência às sugestões, pelo menos, só ceder àquelas, de um tipo definido e repelir as outras. Mas a resistência à sugestão, mesmo desse tipo, é um fenômeno muito raro. Comumente o homem depende totalmente das sugestões, e toda a sua constituição interior e também exterior é completamente criada e condicionada pelas sugestões predominantes. Desde a mais tenra infância, a partir do momento do primeiro recebimento consciente das impressões externas, o homem cai sob a ação das sugestões, intencionais e involuntárias. Nesse caso, certos sentimentos, regras, princípios e hábitos são sugeridos a ele intencionalmente, e as maneiras de agir, pensar e sentir em relação a essas regras, princípios e hábitos são sugeridas involuntariamente. Essa última sugestão atua graças à tendência à imitação que todos possuem. As pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Uma criança ouve uma coisa e imita a outra. A capacidade de imitação nas crianças e também nos adultos aumenta muito sua sugestionabilidade. O caráter dualista das sugestões desenvolve gradativamente a dualidade no próprio homem. Desde os primeiros anos, ele aprende a se lembrar de que deve mostrar os sentimentos e pensamentos que lhe são pedidos no momento dado, e nunca mostrar o que realmente pensa e sente. Esse hábito se torna sua segunda natureza. Com o passar do tempo, ele começa também, por imitação, a acreditar igualmente em seus dois aspectos opostos, que se desenvolveram sob a influência de sugestões antagônicas. Mas as contradições delas não o perturbam, primeiro, porque ele nunca as vê juntas,
e segundo, porque a capacidade de não ser perturbado por essas contradições lhe é sugerida, porque ninguém jamais se perturba. A educação familiar, a família, os irmãos e irmãs mais velhos, os pais, os parentes, os criados, os amigos, a escola, os jogos, a leitura, o teatro, os jornais, as conversas, a educação posterior, o trabalho, as mulheres ou os homens, a moda, a arte, a música, o cinema, o esporte, o jargão, admitido em seu círculo, a maneira de pensar aceita, as diversões obrigatórias, os gostos e tabus obrigatórios, tudo isso e muitas outras coisas são a fonte de sugestões sempre novas. Todas essas sugestões são invariavelmente duplas, isto é, criam simultaneamente o que deve ser mostrado e o que deve ser escondido. É impossível sequer imaginar um homem livre de sugestões, que realmente pense, sinta e haja como ele próprio pode pensar, sentir e agir. Nas suas crenças, nos seus pontos de vista, em suas convicções, ideias, sentimentos, gostos, no que lhe agrada, no que lhe desagrada. Em cada movimento e em cada pensamento, o homem está preso por 1000 sugestões às quais se submete, mesmo sem perceber, sugestionando-se com a ideia de que é ele mesmo que pensa e sente desse modo. Essa submissão às influências externas penetra tanto em toda a vida do homem e sua sugestionabilidade é tão grande que seu estado comum, normal, pode ser chamado semi-hipnórico. E sabemos muito bem que, em certos momentos e situações, a sugestionabilidade do homem pode aumentar ainda mais e ele pode chegar a uma perda completa de qualquer decisão ou escolha independente. Vê-se isso de maneira muito clara na psicologia das multidões, nos movimentos de massa de várias espécies, nas manifestações religiosas, revolucionárias, patrióticas ou de pânico, quando a aparente independência do indivíduo desaparece completamente. Tudo isso em conjunto constitui um aspecto da vida de sugestão no homem. O outro aspecto se encontra nele mesmo e consiste primeiro na submissão das suas chamadas funções conscientes, isto é, intelectuais emocionais, às influências e sugestões provenientes das chamadas vozes inconscientes do corpo, isto é, não percebidas pela mente, as incontáveis consciências obscuras dos órgãos e vidas internos, e segundo, na submissão de todas essas vidas internas, às sugestões completamente inconscientes e involuntárias da razão e das emoções. A primeira, isto é, a submissão das funções intelectuais emocionais à instintiva, foi mais desenvolvida na literatura psicológica, embora a maior parte do que foi escrito sobre o assunto deva ser considerado com muita cautela. A segunda, isto é, a submissão das funções internas às influências inconscientes do mecanismo neurocerebral, foi muito pouco estudada. Apesar disso, esse último aspecto oferece enorme interesse do ponto de vista da compreensão da sugestão e da sugestionabilidade em geral. O homem consiste em um número incontável de vidas, cada parte do corpo, que tem uma função definida. Cada órgão, tecido, célula, tem sua vida separada e sua própria consciência separada. Essa consciência difere muito em conteúdo e funções da consciência intelectual e emocional conhecida por nós e pertencente ao organismo como um todo. Mas essa última consciência não é, de modo algum, a única, nem é sequer a mais forte ou a mais clara. Somente em virtude de sua posição, ou seja, no limite entre os mundos interior e exterior, recebe uma significação predominante e a possibilidade de sugerir muitas ideias às obscuras consciências interiores. Estas estão constantemente ouvindo a voz da razão e das emoções. Essa voz as atrai, subjuga-as ao seu poder. Por quê?
pode parecer estranho, visto que as consciências inferiores são às vezes mais sutis e penetrantes que a consciência cerebral. É verdade que elas são mais sutis e penetrantes, mas vivem na sombra, dentro do organismo. A consciência cerebral aparece diante delas como sabendo mais que elas, como se estivesse voltada para o mundo exterior. E toda a multidão de obscuras consciências internas segue sem cessar a vida da consciência externa e luta por imitá-la. A consciência intelectual é completamente ignorante disso e oferece a elas milhares de sugestões diferentes, muitas vezes contraditórias, absurdas e nocivas ao organismo. As consciências interiores são uma multidão provinciana ouvindo as opiniões dos habitantes da capital, seguindo seus gostos, imitando suas maneiras. O que a mente e o sentimento dizem, o que fazem, o que querem, o que temem, torna-se imediatamente conhecido nos recantos mais distantes e obscuros do organismo, e naturalmente é interpretado e compreendido em cada um deles de maneira diferente. Uma ideia perfeitamente fortuita e paradoxal da consciência cerebral, que chega à cabeça, por acaso, e por acaso é esquecida, é tomada como uma revelação por algum tecido conjuntivo, que naturalmente a remodela à sua própria maneira e começa a viver de acordo com ela. O estômago pode ser hipnotizado completamente por certos gostos e aversões absurdos, de caráter puramente estético. O coração, o fígado, os rins, os nervos, os músculos, todos podem, desse ou de algum outro modo, submeter-se às sugestões que lhes são dadas inconscientemente pelos pensamentos e emoções. Um número considerável de fenômenos de nossa vida interna, especialmente os fenômenos indesejáveis, depende na realidade dessas sugestões. A existência e caráter dessas consciências obscuras também explicam muita coisa do mundo dos sonhos. A mente e o sentimento esquecem ou não sabem nada a respeito dessa multidão que ouve suas vozes, e muitas vezes falam muito alto, quando seria melhor para eles ficar em silêncio ou não expressar suas opiniões, já que, algumas vezes, essas opiniões sem importância e transitórias para eles podem produzir uma impressão muito forte nas consciências internas. Se não queremos cair em poder das autossugestões inconscientes, devemos ter cuidado com as palavras que usamos quando falamos a nós mesmos e com as entonações com que pronunciamos essas palavras. Embora, conscientemente, não demos importância a essas palavras e entonações, devemos nos lembrar de todo esse povo obscuro que escuta atrás das portas de nossa consciência, tirando suas próprias conclusões do que ouve, submetendo-se com incrível facilidade às tentações e medos de toda a espécie, e começando a correr em pânico a cada simples pensamento, ou seja, o de perdermos o trem ou uma chave. Devemos aprender a considerar a importância desses pânicos internos, ou, por exemplo, da terrível depressão que nos assalta de repente quando vemos o céu escuro e a chuva começando a cair. Isso significa que as consciências internas captaram uma frase casual, "que tempo horrível", dita com grande sentimento, e compreenderam à sua própria maneira que agora o tempo vai ser sempre horrível, que não há solução e não vale a pena viver ou trabalhar mais. Mas tudo isso se refere à autossugestão inconsciente. Os limites da autossugestão voluntária em nosso estado habitual são tão insignificantes que é impossível falar de qualquer aplicação prática dessa força. E, no entanto, contra todos os fatos, a ideia da autossugestão inspira confiança. E, ao mesmo tempo, o estudo das sugestões e da sugestionabilidade involuntárias não pode nunca ser popular. Por quê? Por mais do que qualquer outra coisa,
destrói milhões de ilusões e mostra ao homem o que ele realmente é. E o homem não quer, de modo algum, conhecer isso, e não o quer, porque contra isso atua a mais forte sugestão que existe na vida, a sugestão que persuade o homem a ser e parecer diferente do que é. 1905 a 1929.